STF descriminaliza porte de maconha para uso próprio. O STF descriminalizou o porte de maconha para consumo próprio, estabelecendo o limite de 40 gramas ou 6 plantas fêmeas como critério para diferenciar usuários de traficantes. A medida é temporária e vale até que o Congresso defina novos critérios. Portar maconha para uso pessoal não será crime, mas um ilícito administrativo sujeito a sanções como advertências e medidas educativas. A decisão não se aplica a outras práticas, como venda ou cultivo, que podem ser enquadradas como tráfico. A polícia poderá prender em flagrante caso haja indícios de tráfico, mesmo com quantidade inferior ao limite, mas deverá justificar a ação. Dólar sobe com inflação e falas de Lula. O dólar valorizou após a divulgação da prévia da inflação brasileira, que ficou abaixo do esperado mas com alta preocupante em alimentos e serviços. A entrevista de Lula criticando a política de juros do Banco Central também impactou o mercado. O Copom indicou cautela na definição da Selic devido às incertezas na economia. Déficit primário em alta. O Brasil registrou um déficit primário de 89,1 bilhões de reais em maio de 2023, o maior para o mês desde 2020. Apesar da arrecadação recorde de 203 bilhões de reais, o resultado foi impactado pelas despesas do governo. No acumulado do ano, o déficit chega a 29,99 bilhões de reais, contrastando com o superávit de 1,83 bilhão de reais no mesmo período de 2022. O governo busca zerar o rombo em 2023, mas projeções indicam um déficit de 14,5 bilhões de reais. Eurocopa 2024, definidos os classificados para as oitavas. A fase de grupos da Eurocopa 2024 está definida, com os 16 times classificados para as oitavas de final. Os 2 primeiros colocados de cada grupo, além dos 4 melhores terceiros colocados, avançam para a próxima fase. O Olympia Stadium, em Berlim, será palco da final do torneio. Luxemburgo defende James. Vanderlei Luxemburgo critica o São Paulo por não saber utilizar James Rodrigues. Ele compara o colombiano a Alex, enfatizando que ambos são meias talentosos que devem jogar livres para criar jogadas, e não presos à marcação. Luxemburgo lamenta as críticas que James recebe no Brasil, destacando seu bom desempenho na seleção colombiana, e pedindo que o São Paulo trate o jogador como o craque que ele é. James tem contrato com o São Paulo até junho de 2024, mas espera usar a Copa América como vitrine para encontrar um novo clube. Governo descarta mudar meta fiscal. O secretário do Tesouro, Rogério Ceron, afirmou que não haverá mudanças na meta fiscal deste ano e que o governo está confiante em sua viabilidade. Apesar do déficit primário de 61 bilhões de reais em maio, novas medidas serão tomadas, se necessário, para atingir o objetivo de zerar o déficit em 2024. Lula se manifesta sobre situação na Bolívia. O presidente Lula afirmou que solicitou informações sobre a situação na Bolívia após o presidente Luiz Acre denunciar uma suposta tentativa de golpe militar. Lula expressou preocupação e desejo de que a democracia prevaleça na América Latina. Corte de gastos. Ceron. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, critica o uso simplista do termo corte de gastos em relação às medidas de ajuste fiscal do governo. Ele defende um debate mais aprofundado sobre o tema, considerando tanto a necessidade de investimentos públicos quanto o controle das despesas, especialmente na Previdência. Ceron destaca a recuperação das receitas e o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal, mas reconhece a necessidade de atenção constante à evolução dos gastos. Ele ressalta o apoio do presidente Lula à equipe econômica nesse processo de ajuste. Crise na Bolívia. Temor de golpe. A Bolívia enfrenta uma crise política com a tomada da praça central da capital por forças militares e a invasão do Palácio Presidencial. O presidente Luiz Arce denuncia uma mobilização irregular do exército, enquanto o ex-presidente Evo Morales acusa o general Juan José Zúñiga de planejar um golpe de Estado.
Zúñiga alega ter apoio popular e promete mudanças no governo. Morales convoca a população para resistir à ação militar e defender a democracia. Tensões no Oriente Médio elevam preço do petróleo. Os preços do petróleo tiveram uma leve alta nesta quarta-feira, impulsionados pelas preocupações com a possível escalada da guerra em Gaza e seus impactos na oferta de petróleo do Oriente Médio. Apesar do aumento nos estoques de gasolina nos EUA, as tensões entre Israel e Líbano, com o envolvimento potencial do Irã, geraram alta no prêmio de risco geopolítico. Governo define meta contínua de inflação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o decreto que estabelece a meta contínua de inflação foi negociado com toda a área econômica, incluindo o Banco Central. A medida desobriga o Conselho Monetário Nacional, CMN, de fixar novas metas com frequência e visa garantir a estabilidade dos preços. O governo mantém o compromisso com a meta de inflação de 3%. O presidente Lula editou o decreto que formaliza a meta contínua a partir de 2025. O Banco Central deverá explicar ao governo se a meta for descumprida por 6 meses consecutivos. Haddad destacou a importância do plano de trabalho do BC para controlar a inflação e prevê um resultado primário positivo para 2024.